Um dos mágicos mais famosos da Índia morreu durante um número de escapismo. A perigosa modalidade que o célebre Harry Houdini tornou conhecida há mais de um século. Poucos dias antes desse acidente, um outro mágico encarou o desafio de bater aqui no Brasil um recorde do escapismo. 3.000 metros de altura, menos 5 graus Celsius. Um balão sobrevoa Boituva, a 120 quilômetros de São Paulo. Mas não é um voo comum. Repare, alguma coisa vai descendo da cesta. Alguma coisa ou alguém. É um mágico. Tá de cabeça para baixo, amarrado numa camisa de força. Tem muito pouco tempo para se livrar. Essa modalidade de mágica se chama escapismo. Os mágicos escapistas precisam se safar das alturas, de cadeados, correntes, cordas e até de debaixo d'água. Nem sempre dá certo. Essa semana, na Índia, um mágico foi tentar fazer um truque no fundo de um rio em Calcutá. A ideia era ele sair rapidamente. A ideia. Meio-dia de domingo passado. O rio é o Hooghly, que corta a metrópole de Calcutá. O mágico de 41 anos se chama Mandrake, uma homenagem ao famoso mago das histórias em quadrinhos. Com seu visual psicodélico, o Mandrake indiano explica: se eu escapar, vai ser mágico. Se eu não conseguir, vai ser trágico. Em 2013, Mandrake teve problemas nesse mesmo rio. Afundou na água dentro de uma gaiola. Logo escapou. Mas o truque, uma portinhola traseira não muito bem disfarçada, ficou evidente demais. Quando saiu da água, Mandrake tomou uma dura da multidão que assistia. O canal de Mandrake na internet mostra que ele era um mágico das ruas de Calcutá, a quinta maior cidade da Índia, com quase 5 milhões de habitantes. Aqui, ele aparece flutuando. Nessa outra mágica, que envolve tocar fogo num palheiro, as coisas parecem não dar muito certo. Mas domingo passado, Mandrake estava confiante que tudo correria bem. A bordo de um barco, já dentro do rio Hooghly, os ajudantes ajustam com força as correntes. Cordas amarram os pés e as mãos. Um guindaste, instalado na ponte logo acima, puxa o mágico, para depois passá-lo para o rio. Não funciona muito bem, então o pessoal do barco dá uma força. Agora sim, Mandrake está na água. Nos céus de São Paulo, a 3.000 metros de altura, o mágico argentino Diego Minevitz também faz um número de escapismo. Ele usa toda a sua técnica para se soltar de uma camisa de força, que é de uma marca específica, super firme. Só assim presta a ser inscrita no livro dos recordes como a mágica de escape na maior altitude da história. Deu tudo certo. Diego é içado para a cesta do balão, que agora vai descer em segurança. De volta à correnteza forte do rio em Calcutá, a mágica do Mandrake da Índia se transforma em emergência. Já faz alguns minutos que ele está embaixo d'água, preso com cadeados, cordas e correntes. E nada de aparecer na superfície. Não existem mergulhadores nem barco de resgate de prontidão, porque, segundo a Capitania dos Portos, Mandrake começou a mágica 1h30 antes do previsto e também não tinha explicado direito para as autoridades o que ia fazer. A equipe de Mandrake começa a pedir ajuda e só depois de 15 minutos do sumiço, a polícia é acionada. A gente vai falar agora com 2 assistentes do mágico que estavam lá na hora do acidente. O Rudra é sobrinho do mágico e o Sudipto é filho de um amigo. Eles estão em Calcutá, então dá para imaginar as dificuldades de comunicação e eles, enfim, improvisaram ali uma situação na casa do Rudra para poder conversar com o Fantástico. O Mandrake estava em ótima forma, nadava muito bem e havia muitos anos que fazia essa mágica. Ele estava bem confiante. Mas ele não contava com um detalhe. Demorou muito tempo para conseguir as autorizações, as permissões para fazer a mágica. Quando a papelada finalmente saiu, já era época de lua cheia e isso mexe com as marés. O rio sobe de nível e a correnteza fica mais forte. Nós falamos por e-mail com um professor de oceanografia de Calcutá, que há 10 anos estuda os rios da região. Ele disse, em inglês,
que na lua cheia e na lua nova, as correntes do rio Hooghly ganham mesmo uma força tremenda e que afogamentos são comuns ali. O cientista explicou que, apesar de Calcutá ficar a mais de 100 quilômetros do mar, o estuário gigantesco, afunilado, faz com que as mudanças de marés do oceano influenciem muito no nível e na correnteza do rio Hooghly. Ou seja, o que os assistentes do Mandrake contaram faz sentido. E eles completam. Aí o Mandrake pensou, se a gente adiar por causa da maré, vai demorar mais um tempão para autorizarem de novo. Já fiz esse truque tantas vezes, eu vou assim mesmo. Foi um erro fatal. Nesse vídeo inédito que os assistentes cederam ao Fantástico, dá pra ver que 19 segundos depois de submergir, o Mandrake chegou a soltar as mãos, fez gestos de socorro, mas foi levado pela correnteza. O corpo foi encontrado 30 horas depois, a 1 quilômetro do ponto onde ele afundou para fazer a mágica. O mágico argentino Diego Minevitz, que escapou de uma camisa de força num balão em São Paulo, já está de volta a Buenos Aires. No balão, felizmente, tudo correu bem. Mas uma vez, num ensaio, há 12 anos... Me puseram algemas e capuz. Um carro estava parado com uma corda amarrada nas algemas. E eu tinha que soltá-las antes que o carro disparasse. O carro arrancou e eu ainda não tinha escapado. A corda se enrolou na minha perna e o carro me arrastou. Me esfolei todo e estive por um triz de bater com a cabeça na calçada e morrer. Estuve assim de passar minha cabeça por el borde da calle e romper-me a cabeça. O grande mestre do escapismo foi o mágico húngaro-americano Harry Houdini, que fazia truques de risco máximo entre o final do século XIX e o começo do século XX, inclusive debaixo d'água. Os escapistas de hoje se inspiram nele. Estamos falando, talvez, acredito que do mágico mais famoso do mundo, de todos os tempos. Ele fez desaparecer elefante, já se apresentou como o rei das cartas também. Então, mas sem dúvida, o que ficou marcado na história do Houdini foram os números de escapismo. O mágico Cronos já apresentou vários quadros no Fantástico e analisou com seus olhos treinados as imagens da Índia. No começo do vídeo ali que dá para ver que tem uma pessoa que está carregando ele, colocando ele na água, está falando no telefone celular, meio desatenta, então acho que mostra a importância que está se dando para aquele momento, né? O foco está em outro lugar. Ele chama atenção também para o gancho que prendia Mandrake ao guindaste. A parte aberta do gancho ela está virada no mesmo sentido da correnteza, né? Para ele ficar preso mesmo, o gancho teria que estar na posição contrária. Acredito que ele planejava estar preso pelo gancho, soltar as mãos e aí se libertar completamente, né? e nadar. Não existe a necessidade de correr um risco de verdade. A gente pode criar a ilusão, dramatizar o perigo sem arriscar a nossa vida. O mágico Diego Minevitz, referência em escapismo na América Latina, reforça. É preciso muito treinamento de oxigenação, muito treinamento técnico. Sou um trabalhador que se cuida muito porque sabe que o corpo é a sua ferramenta. Foi graças a esse treinamento, incluindo horas em casa, pendurado de cabeça para baixo, que o escape no balão funcionou. Para alívio dos 3 filhos e principalmente da mulher de Diego. Assim que eu voltei para o balão, ainda no ar, tinha sinal de 4G e liguei para minha mulher que estava grávida de 30 semanas e avisei que tinha sobrevivido. Ela sabe que eu me cuido. Ela estava com medo, mas não aterrorizada. Lá em Calcutá, os assistentes do mágico Mandrake, quando viram que a entrevista estava terminando, pediram para deixar uma mensagem. É esta aqui. A gente queria dizer para todos os mágicos, não só da Índia, mas do mundo, que treinem. Treinem e treinem. Não ignorem os riscos, porque vocês têm uma família esperando por vocês. Respeitem o valor que a vida tem.